Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Quarta-feira é dia do vídeo sem enrolação e hoje foi escolhido o Banco do Brasil, até porque está chegando a questão das eleições e o pessoal está com medo porque as empresas estatais acabaram subindo muito. Então tem perguntas sobre isso de Petrobras, tem de Eletrobras e tem também do Banco do Brasil. E a pergunta que eu peguei hoje é do César, aqui se faz sentido vender BBAS depois da DataX, pensando numa possível piora nas eleições. Então a gente vai responder sobre isso logo depois do vídeo. Curtam, se inscrevam no canal, avisem para outros amigos, porque aí faz o nosso vídeo subir cada vez mais. Bom, pessoal, vamos começar aqui pelo gráfico, só para a gente mostrar por que as pessoas têm tanto interesse em Banco do Brasil. Desde o início do ano, a Bolsa subiu mais ou menos uns 10%, o Banco do Brasil subiu 43%. Se a gente comparar com outros bancos aqui, por exemplo, o Itaú, você vai ver que ele até também, acho que ele subiu mais do que a Bolsa, né? Mas ele não subiu 40 e poucos por cento aqui, ó. Ele subiu 24, 23%. O Santander e o Bradesco até subiram menos do que isso. Você vê que o Santander, inclusive, aqui, ele valora aqui ó, em torno de 2% no ano e o Bradesco deve estar com ganho pequeno aqui. Então, a gente começa agora o vídeo para a gente entender por que o Banco do Brasil subiu 40 e poucos por cento e por que os outros bancos não subiram tanto. E a primeira coisa que vem à nossa mente é assim, eleição, é Bolsonaro, é Lula, é alguma coisa que aconteceu, não sei o quê. E não é nada disso, tá? Na verdade, o banco ele se tornou mais eficiente. Quando a gente olha aqui os resultados do banco, você vai ver que ele é um dos poucos que conseguiu crescer tanto assim a margem financeira bruta, tá? Em 18,9% frente ao ano passado. Os outros ficaram com crescimento ali de um dígito, mais ou menos. Né? Além disso, você pode ver aqui que a provisão de crédito de liquidação duvidosa subiu só 2,3% em relação ao ano passado. Então, o Banco do Brasil fez um trabalho aqui, exímio trabalho. Por quê? Porque ele tem uma carteira de crédito muito mais voltada para o agronegócio. E, além disso, ele conseguiu um resultado de tesouraria que, sinceramente, é de tirar o chapéu, tá? Porque poucos conseguiram um resultado tão bom, se é que algum conseguiu. Você vê que subiu 136% aqui. O do Santander, por exemplo, eu vi que até diminuiu, inclusive. Só que esse resultado de tesouraria inclui resultado com juro, hedge fiscal, derivativo, outros instrumentos financeiros e etc. Então tem duas possibilidades aqui. Primeiro, os caras foram realmente fora da curva, acertaram tudo que eles fizeram. Segundo, eles tomaram mais risco do que necessário. Isso vai acabar aparecendo em algum momento, porque ninguém acerta para sempre. Então, é uma possibilidade de risco, mas o que aconteceu real, que o mercado precifica, é que o banco teve um aumento de lucro líquido aqui, né, de 5 bilhões para 7,8 bilhões, e um aumento de resultado antes de tributação de 7,1 para 11 bilhões, 66%. Então, quer dizer, em tese, né, o Banco do Brasil ele cresceu 66% o resultado e as ações subiram 40%. Quer dizer, ele ainda cresceu menos do que o lucro dele. Então, ainda teria alguma diferença, por exemplo. Então, olhando indicadores e olhando resultados, a gente veria que o Banco do Brasil ainda poderia subir mais. Inclusive, eu tenho aqui dados, por exemplo, da Economática e peguei desde 2014. Por quê? Porque 2014 foi aquela eleição da Dilma. Né, todo mundo achava que, quer dizer, todo mundo não, mas tinha uma possibilidade do Aécio Neves ganhar e aí seria uma ruptura com o PT, que já estava há 12 anos no governo, e acabou que no finalzinho, por um pouquinho, a Dilma acabou ganhando. E aí o que a gente viu naquele momento? A gente viu naquele momento um preço sobre valor patrimonial aqui caindo bastante. Tá? Se você olhar essa linha amarela aqui, então ele estava mais ou menos no patamar atual, estava em 0,90 e pouco, hoje está até um pouco menos se você parar para olhar, mesmo a ação tendo subido muito, a ação tendo subido daqui para cá, hoje a empresa tem um valor patrimonial muito maior do que naquela época, então é outra coisa que também vale a pena a gente pensar, tipo, vocês não vão ver Banco do Brasil a R$ 13. A não ser que ele comece a gerar prejuízo atrás de prejuízo. Então, esse tipo de coisa não existe mais. O R$ 13 daquela época, se você pensar valor patrimonial, seria em torno de R$ 26, R$ 27, que estava inclusive ano passado. Então hoje até um pouco mais barato do que nas eleições daquele ano de 2014,
mas o mercado bateu e ele chegou aqui a 0,5 vezes o valor patrimonial, que é o preço sobre valor patrimonial hoje do Banrisul, por exemplo. Né? E aí depois que teve o impeachment, a gente vê que esse número aqui sobe e sobe muito aqui. Né? E agora ele fica mais ou menos estável nesse patamar aqui. Então, a minha visão é a seguinte, tá? Esse patamar aqui de uma vez valor patrimonial, eu considero um patamar mais ou menos limítrofe, tá? Então, se ela passar desse R$1, uma vez valor patrimonial, que hoje está em R$49, mas isso muda todo trimestre, eu tomaria um certo cuidado maior, tá? Agora, o que acontece? E aí existe uma diferenciação entre realidade e perspectiva. O mercado ele se move de acordo com perspectivas. Então, o mercado ele se move pelo que pode acontecer, porque ele tenta antecipar o futuro. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Agora, outra coisa é a realidade, né? Então, o que aconteceu naquela época? Tá? Naquela época, o que aconteceu é o seguinte, a gente viu aqui uma queda de preço sobre valor patrimonial, a gente viu uma queda de preço sobre lucro, só que o que aconteceu naquele primeiro momento? O lucro do Banco do Brasil subiu. Mas o que o mercado já estava precificando? O mercado já estava precificando que aquelas políticas que eram subsidiadas iriam fazer o lucro cair. E isso realmente aconteceu nesse período. E aí depois, na hora que aconteceu a queda de lucro, a gente começa a ver um crescimento. Por quê? Porque aí teve o impeachment. E aí o mercado já estava precificando o quê? Esse aumento de lucro aqui. Tá? Não estou falando depois do Covid, estou falando esse daqui da época do Temer e do iniciozinho do Bolsonaro. Tá? Então, cuidado, porque assim, eu vou mostrar aqui dados que mostrem que o Banco do Brasil não teria motivo para que você faça a venda dele. Mas o mercado pode precificar uma coisa que vai acontecer daqui a um ano. E aí, por que o mercado tem tanto medo do Lula ou do PT ou de qualquer partido que resolva fazer políticas públicas? Porque essa política, pelo estatuto do banco, ela não é proibida. Tá? O banco, como é o Banco do Brasil, é um banco estatal, você vê aqui no estatuto dele, o objeto social dele, você vê que compete-lhe ainda como instrumento de execução da política creditícia e financeira do governo federal, exercer as funções que lhe são atribuídas em lei, especialmente aquelas previstas no artigo 19 da lei de 1964, observando os dispostos dos artigos 5º e 6º desse estatuto. Eu até cheguei a abrir a lei 4595, marquei aqui, mas eu acho que é muito parecido até com o que está no estatuto. E quem quiser ler depois, dá uma lida, é só botar no Google que aparece muito rápido, tá? Mas eu acho que nesse vídeo aqui, como é menor, é sem enrolação, a gente pode ir direto. Então, o que falam esses artigos? Né? Fala da relação dele com a União em relação com o Banco Central. Então, o banco contratará, na forma da lei, o regulamento diretamente com a União ou com sua interveniência. A execução dos encargos e serviços pertinentes à função de agente financeiro do Tesouro Nacional, tá? E principalmente isso aqui, ó, a realização de financiamentos de interesse governamental e a execução de programas oficiais mediante aplicação de recursos da União ou de fundos em qualquer natureza. Então, ele precisa realizar os financiamentos de interesse governamental. Então, se amanhã tiver um interesse governamental de voltar ao FIES, o Banco do Brasil ele teria a prerrogativa de obrigatoriedade de fazer o FIES. Se a União tiver a vontade de aumentar o Minha Casa Minha Vida, ele teria também. Agora, o que aconteceu nesse período? A contratação de que trata esse artigo fica condicionado conforme o caso. Eu vou pegar essa parte 3 aqui, esse parágrafo 3. A prévia e formal definição dos prazos, da assunção dos riscos e da remuneração nunca inferior aos custos dos serviços a serem prestados. Então, quer dizer, hoje o Banco do Brasil ele pode fazer uma política pública, desde que no máximo ele saia no 0 a 0 de acordo com as premissas. O problema eles podem botar premissas abaixo e dar prejuízo. Tá? E esse é um risco que o mercado sim deve contabilizar. Mas, como vocês viram, naquela época o lucro por ação caiu depois de um ano
e caiu até bastante, mas caiu de R$ 5 por ação para R$ 3 por ação. Hoje está mais de R$ 8 por ação aqui, segundo a Economático. Tá? Esse lucro deve cair também se acontecer isso, mas não deve cair tão rapidamente assim. Então, se o lucro aqui cai de 8 para 6, por exemplo, o que acontece com esse preço sobre lucro que está em 4,5? Ele sobe para mais ou menos 6. Mais ou menos 6, cara, é a média. Então, eu não vejo... Quer dizer, no curto prazo pode acontecer qualquer coisa, né? O mercado pode subir, pode cair, pode acontecer qualquer coisa. Mas eu não vejo motivos, tá, para você sair vendendo, por exemplo, o Banco do Brasil por causa disso. Eu esperaria acontecer e aí veria se sim vale a pena ou não. Mas assim, no curto prazo, sim, pode ter um mercado batendo, porque o mercado gosta daquela ação que vai subir naquele momento. Ele não gosta da ação pressionada. Então, se tu tem um perfil de longo prazo, eu não veria motivo de você vender. Se você tem aquele perfil trader que você quer aproveitar a melhor oportunidade, cara, se acontecer do Lula entrar, provavelmente vai cair o preço da ação, igual aconteceu lá atrás. Ó, aqui aconteceu a mesma coisa. Ó, ele estava em 18, chegou a 20 aqui no pré-eleição e aí foi aqui até... Hoje no preço ajustado é 10, né? Na época era 13. Enfim, abraços aí a todos. Bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixem de dar o like ali embaixo, se inscrever no canal, acompanhar a gente nas outras mídias sociais. Agora a gente está com muito conteúdo, inclusive vídeos pequenos lá no Instagram também. Então não deixe de entrar ali, @dica de hoje, _7, e a gente se vê por aí. Sábado tem vídeo de macroeconomia e na próxima segunda vai ter vídeo da carteira, né? A carteira do YouTube. E além disso, segunda-feira a gente faz sempre um fechamento de mercado às 18 horas, eu, analista fundamentalista, e a Carol Weber, analista técnica aqui do Dica de hoje. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.